Olá pessoal, eu sou Lúdia Andrade, arquiteta, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o projeto que a gente fez de um lavabo lavanderia. Será que essa ideia funciona? Esse pedido um pouco inusitado surgiu dos nossos clientes que moram na Inglaterra, uma cidade próxima a Londres. Porque o lavabo foi o ambiente escolhido para fazer essa lavanderia. Eu vou colocar aqui play no áudio que eles me enviaram. O motivo principal de fazer essa reforma no lavabo é porque a máquina de lavar roupa hoje ela tá na cozinha. E ela tá vibrando demais, fazendo uns barulhos estranhos, enfim. A gente fez uma reforma na cozinha, mudou o posicionamento dela e não deu certo, porque ela acabou ficando bem no centro do ambiente. Eu acho que pela forma que a construção é feita aqui na Inglaterra, tem tipo um vão no piso, então na centrífuga assim ela vibra demais, então vibra porta, vibra armário, vibra tudo. Então eu queria realmente aproveitar esse espaço do lavabo. E antes de eu entrar nos detalhes do projeto, eu queria ter essa conversa com vocês porque eu quero saber a sua opinião. Nos últimos 3 anos eu morei na Europa, já contei alguns vídeos aqui, estava fazendo um mestrado em arquitetura e interiores em Budapeste, na Hungria, e na Europa é muito comum a gente colocar a máquina de lavar roupa dentro do banheiro. Sim, não tem essa coisa de lavanderia igual a gente tem aqui no Brasil, e eles preferem colocar a máquina de lavar roupa no banheiro e simplesmente esquecer do tanque. Não existe tanque de lavar roupas em apartamentos na Europa. O que eu acho disso? Se você tiver espaço para ter uma lavanderia, uma área de serviço no seu apartamento, aí eu acho válido ter esse ambiente, nem que seja pequenininho, mas que tenha separação visual entre cozinha e área de serviço, eu acho válido. Agora, quando a gente faz a integração da área de serviço com a cozinha e vira tudo um ambiente só, aí eu tenho alguns questionamentos para fazer. Qual que é a lógica da gente tirar a roupa suja que já estava lá no banheiro, lá no cesto de roupa suja, trazer essa roupa suja para a cozinha para lavar? Eu acho que não faz nenhum sentido. Inicialmente, essa ideia de ter a máquina de lavar roupa dentro do banheiro, para mim, foi muito estranha, mas depois eu achei foi bem prático, porque a roupa suja já está lá, o banheiro tem toda a instalação hidráulica para a gente conseguir colocar a máquina de lavar roupa, você já tira a roupa ali mesmo, já lava, entre colocar a máquina de lavar roupa em uma cozinha que é integrada com a área de serviço ou colocar em um banheiro. Se eu fosse fazer essa escolha, eu iria optar pelo banheiro, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que você escolheria nesta situação. Então, o desafio era encaixar num espaço tão pequeno como um lavabo, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de secar roupa, mais uma cuba que também funcione como um tanque para eles lavarem ali roupas que não lavariam na máquina de lavar roupa, ou então lavar um sapato ali. Enfim, a gente teria que pensar todos esses pormenores para um espaço tão pequeno que é o lavabo. Agora eu vou mostrar para vocês qual que foi a solução que a gente encontrou. Bora nessa? Vou começar mostrando as imagens do local que a gente fez o projeto. Então, olhando aqui o lavabo, ele é bem estreito e ele tem essa porta que, ainda bem, essa porta ela não abre para dentro do lavabo, ela abre para fora, porque ela é uma porta grande, de 80 centímetros, o que seria uma vantagem para a gente, porque eu consigo passar uma máquina de lavar roupas por ali com esta largura, e também para essa porta não bater quando você abre ela, se você abrisse ela para dentro, aonde a gente tem a cuba de banheiro, nesse caso ali um lavatório, é uma cuba bem pequenininha. Então lá no fundo a gente já consegue ver onde está a bacia sanitária, e também para um lavabo na Inglaterra é imprescindível a gente ter esse aquecedor, porque ele vai fazer com que nos dias mais úmidos não aconteça de ter mofo nesse local, uma vez que a ventilação e iluminação desse lavabo é feito de forma mecânica através de um exaustor pequeno que fica no teto. Eles pediram para a gente fazer o menor número de intervenções possíveis, então, por exemplo, a gente manteve o vaso no mesmo local, embora a gente sugeriu um novo tipo de vaso, vocês vão ver nas imagens do projeto. A gente também mudou a cuba do banheiro, que era bem pequenininha, e colocamos uma bancada com esta cuba, que é uma cuba de cozinha, na verdade, vocês vão ver na imagem. E vejam que logo ali do lado do vaso sanitário, a gente encaixou não somente a máquina de lavar roupas, mas também a secadora, em uma combinação de eletrodomésticos que a gente chama de wash tower, que seria essa torre que vocês vão ver, onde a máquina de lavar ela fica embaixo e a secadora em cima. Agora as imagens da proposta, aqui vocês já podem ver que esse estilo de decoração, eu acho que ele é bem usual lá na Inglaterra. Aqui essa parte de armários com esse tipo de cuba, a gente chama de estilo shaker. Ele vai ter uma similaridade com o estilo farmhouse ou casa de fazenda, mas ao contrário do farmhouse, ele é um pouco mais minimalista, então não vai ter aquela questão de usar madeira
e etc. Embora a cuba ela seja bem parecida. Essa daqui é um modelo que a gente chama de cuba Belfast. Eles vendem muito por lá. Eu fui dar uma pesquisada para ver por que ela tinha esse nome só a título de curiosidade. Essa cuba ela ficou muito famosa lá na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, lá no século XIX, porque naquela época eles tinham muita abundância de água. Eu acho que as torneiras elas não tinham um acionamento. Então, para evitar que acontecesse o alagamento, eles fizeram esse orifício na cuba que a gente chama de overflow, que é por onde o excesso da água que ficasse dentro dessa cuba saísse por ali, não transbordasse para o ambiente todo. Utilizou ela porque era necessário para os nossos clientes ter uma cuba maior do que a que tinha, ela era bem pequena, e uma cuba com maior resistência também. Então a gente acabou escolhendo essa cuba, que na verdade é uma cuba de cozinha, mas que vai ter essa função meio tanque para esse espaço. Então a gente começa por um armário mais alto e menos profundo ali na entrada do lavabo, onde a gente vai guardar o mop ou a vassoura, rodo dos nossos clientes, e logo em seguida vem essa bancada. Veja que a gente teve que deslocar o eixo da cuba, senão eu não conseguia aproveitar para fazer os armários embaixo, porque se eu centralizasse essa cuba Belfast, eu não ia ter espaço para colocar armário na altura aonde tem a testada desta cuba. Por isso que a gente optou por fazer o deslocamento do eixo dessa cuba. Logo ali no fundo a gente tem uma outra curiosidade desse projeto, que é o seguinte, é o que eles chamam de concealed cistern, que é a caixa acoplada do vaso sanitário ficar escondida. É um mecanismo muito usual na Europa. Eu vi em vários banheiros lá, mas a gente não usa muito aqui no Brasil. Nessa caixa você compra ela separada e simplesmente vai ter o acionamento colado nessa parte, que pode ser aqui no nosso projeto é um MDF ou pode ser uma parede de drywall, enfim, tem que ser uma estrutura mais fina para você fazer o acabamento dessa caixa ali atrás. Agora a gente já consegue enxergar essa solução de watchtower, que é essa torre de eletros, onde a gente tem a máquina de lavar roupa embaixo e a secadora em cima. Quando eu fui pesquisar sobre esse tipo de solução, eu descobri que ela é um item que, se você puder pagar mais caro, vale muito a pena se comparada à máquina lava e seca, que a gente vê muito à venda no mercado. Por quê? A máquina lava e seca, ela não vai ter a mesma capacidade para as duas funções. Então, por exemplo, uma máquina lava e seca que tem capacidade para lavar 10 quilos de roupa, na hora de secar essa roupa, ela não vai secar os mesmos 10 quilos de uma vez só. Ela consegue secar apenas 6. Isso porque ela tem que se adaptar na função de secadora. Como ela precisa de espaço para o ar quente circular dentro dela, ela não vai conseguir manter a mesma capacidade de secagem. A secadora, neste caso, ela foi feita especialmente apenas para ter a função de secar. Então você consegue sim secar a mesma quantidade de roupas que você lavou, ou até mais, dependendo do modelo. Então achei bem interessante, é um investimento inicialmente alto, mas que para países que têm invernos rigorosos e principalmente chove muito durante o inverno, esse tipo de eletrodoméstico ele é completamente necessário. Também queria falar mais da solução da caixa de descarga escondida. Essa ideia ela não foi somente estética, ela foi também funcional. A partir do momento que eu faço um fechamento naquela parte, que é o mesmo fechamento da marcenaria, aquilo dali é tudo MDF, eu consigo passar a tubulação de hidráulica necessária para a máquina de lavar roupa, então aqueles tubos de esgoto e de água fria, eles vão passar ali por dentro, aonde a gente tem a caixa escondida. Com isso eu não preciso de fazer quebra-quebra na parede para instalar essa parte de hidráulica. A tubulação de esgoto e de água fria deste lavabo, ela já estava passando por fora ali, ó. Vocês podem ver que tem uma saliência na parede ali, parecendo um grande rodapé, mas na verdade aquilo dali é o fechamento, e ali dentro a gente tem toda essa tubulação de esgoto e água fria. A gente escolheu um piso vinílico porque ele tem uma espessura bem fininha e ele pode ser colado em cima de uma cerâmica existente. Não adianta nada a gente fazer uma decoração toda estilosa para esse lavabo e continuar aquela cerâmica feia que estava no início que eu mostrei para vocês. A vantagem desse piso é que você não precisa de quebra-quebra, você precisa apenas fazer o nivelamento desse piso, porque como a cerâmica era antiga, é aquelas cerâmicas bold, que tem aquele rejunte mais larguinho, então a gente tem um desnível entre rejunte e a peça. Aí você tem que fazer um nivelamento, mas que é muito tranquilo, é bem fininho também. E esse piso vinílico ele vai ter ali no máximo 3 milímetros de espessura, e isso não vai gerar degrau para esse piso, ao contrário de você simplesmente colar uma cerâmica em cima da outra, aí sim a gente teria um desnível grande e teria um degrau.
Se você é brasileiro e mora na Europa e precisa fazer uma reforma na sua casa, precisa decorar os seus ambientes, pode contar com a gente. Nos últimos 3 anos, eu morei em Budapeste, capital da Hungria. Como eu falei, eu fiz um mestrado internacional na área de arquitetura e interiores. Então, eu sei muito bem das particularidades existentes aí no que tange a parte de construção, bem como a parte de decoração. A minha loja preferida, ela só existe aí, não tem aqui no Brasil, que é a IKEA. Eu adoro, sei todos os produtos de cor. Se você estiver precisando da nossa ajuda, é só entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição ou pelo nosso Instagram, @landrade.arc, que será um prazer poder te ajudar à distância. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, já se inscreve nesse canal, que é muito importante para a nossa produção de conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.